Seja muito bem-vindo à nova temporada do Casa Talk, desta vez um especial em parceria com a LCL Design. Nosso setting de gravação é aqui no showroom, onde temos mais de 3.000 metros quadrados de curadoria imersa nacional, em pessoa feita, né, pela Flávia Lolli. E essa loja que já tem mais quase 40 anos de mercado e que recebe hoje aqui alguns arquitetos da região sul do estado. No total serão 5 episódios. Esse é o primeiro episódio. Nós estamos recebendo aqui 4 escritórios de arquitetura, 4 arquitetos da região sul do estado. Estou muito feliz de receber vocês aqui. Cíntia e Bea, da Vértice Arquitetura, Jamile, da Grafite 03 e Eduardo Bittencourt, com o escritório que leva o seu nome. Bom, o tema central do nosso podcast sempre será, o tema âncora será design, design nacional. Então, para a gente iniciar esse papo, eu vou começar com a Bea. Bea, qual é a definição particular tua, mais orgânica, do que é design? Nossa, design é tudo, né? Desde a escova de dente, até os pequenos acessórios do dia a dia, tudo é design na nossa vida. E especialmente no nosso trabalho, o design é um amigo, é um amigo, é o que faz deixar os nossos projetos mais especiais, né? E o que também consegue transmitir o que a gente quer num projeto, transmitir para o nosso cliente o quanto especial pode ser o ambiente dele. Jamile, para ti, a tua definição sobre design. Eu entendo que o design, às vezes, ele é tão sutil que passa despercebido quando está perfeitamente alinhado. Agora, o contrário, a gente percebe de longe quando a coisa não está funcionando. Então, assim, o design, ele foi pensado e alinhado para a gente nem perceber de tão bem feito que ele é, né? E isso a gente traz dentro dos nossos projetos esse estudo, esse alinhamento, para o cliente também ter isso, ter a casa funcionando de uma forma eh, eficiente e bela. Eduardo, e para você? Para mim, o design é função, solução. Como a Jamile falou, não tem que aparecer, né? Quando ele não aparece, ele está perfeito. E eu tenho uma historinha para contar sobre design. Eu tive com um design brasileiro, um grande design brasileiro agora há pouco tempo, e ele me falou sem querer falar, mas ele perguntaram para ele assim: "Por que que tu não coloca um puff nessa poltrona? Por que que ela não tem um puff?" Ele falou: "Porque ela não foi feita para um puff. Um puff na poltrona, tem que ter uma poltrona que seja para vai botar o pé no puff, tu vai deitar nela e tu tem que ter um apoio de cabeça. Se tu colocar um puff nessa poltrona, tu vai deitar, a cabeça vai ficar sem apoio e tu vai ficar com dor nas costas ou vai te sentir mal em pouco tempo. Então por isso que essa poltrona não tem puff, porque ela deveria ter um apoio de cabeça para ter o puff. Se não tem um apoio, não vejo sentido. Para mim, acho que esclareceu bem, assim, o que que é o design. O design ele tá em tudo, né, para onde a gente olha, o que a gente observa, ao caminhar pela rua, extravasa, né, as arestas aí do mobiliário, tudo tem design, né, um bom ou um ruim, a gente gosta ou não gostando, tudo tem design. Na tua percepção, Cíntia, o que é design? Além do que os colegas já falaram, né, de ergonomia, de beleza, ele também marca o tempo, né, o tempo onde a gente está. Aquilo está na moda, é tendência agora, é dos anos 60, é dos anos 70, então marca também, em que tempo a gente está, né. E a gente vive um momento do design brasileiro muito feliz, porque por muito tempo nós cocriamos o design italiano. E hoje nós somos autores da nossa própria história e o resultado disso é a percepção, a repercussão, o espaço e a vez do design brasileiro na feira de Milão, que a cada vez que a gente vai, tem mais espaço, tanto no Salone quanto no Forum Salone. E aqui na LCL a gente tem essa curadoria desses novos talentos também, é uma curadoria que olha muito para os novos talentos. Agora, como vocês enxergam, começando pela Jamile, como que você enxerga esse momento do design brasileiro? De onde ele estava, onde estamos e para onde vamos? Então, eu vejo muito como um resgate à nossa cultura, porque por muito tempo a gente considerava mais importante ou, enfim, né, dava mais valor talvez para a cultura que era
trazida de fora, né? E esse olhar para o design brasileiro, a gente consegue perceber o quanto rico é a nossa cultura, e a partir do momento que a gente valoriza o nosso ambiente, trazendo um design brasileiro, assinado, né, por pessoas maravilhosas que nós temos aqui no nosso Brasil, ele mostra o quanto o brasileiro está melhorando culturalmente essa busca pela cultura. Vocês têm ido, assim, têm experiências com design, assim, fora, do país? Eu sei que alguns de vocês já foram, né, nas feiras. Como vocês percebem, assim, o olhar, assim, estar numa feira importante ou aqui mesmo no Brasil e observar que tem um design brasileiro fazendo sucesso, que está além da média, Bea? Isso é maravilhoso isso, né? Eu e a Cíntia, a gente vive muito feiras, né? Tanto aqui em São Paulo, que a gente faz 2 feiras por ano. A gente vivencia muito todas as criações e lançamentos e entende o quão especial é você desenhar uma peça e isso estar à venda, né. Então é muito legal ter designers brasileiros, criando coisas tão incríveis, peças tão incríveis, e o mais legal, saber que a gente pode usar isso no nosso projeto, né. Deixou de ser algo assim tão longe, tão fora do contexto. É simples ir lá, ver, gostar, vir aqui na LCL, saber que está aqui e a gente poder aplicar isso nos nossos projetos. Muito bom. E cada um com uma identidade única, né? Nossa, isso que é mais incrível, né? Ver tanta gente talentosa aí podendo explorar tanta criatividade e trazer tantos objetos e móveis lindos para nós. A gente consegue perceber que o design brasileiro ele é muito plural. A gente vê um design investindo em traços super minimalistas e outros muito coloridos, robustos, orgânicos. O design brasileiro tem esse borogodó, né? E falando sobre essa diversidade toda do design brasileiro, Eduardo, hoje nós temos aqui na LCL Design, aqui na região sul do estado, uma loja com 3.000 metros de showroom, uma curadoria imersa no design nacional. A gente vê um esforço aí nos bastidores para trazer o melhor design brasileiro, os novos talentos também. A LCL tem essa veia muito precursora do design brasileiro. Como que é para vocês ter esse acesso aqui, o acesso para vocês experienciarem esses produtos, mas para vocês também, apresentarem para os clientes de vocês? A LCL eu acho que ela funciona como ela nos aproxima, né, do design, de forma do que traz para nós, ou do que traz a gente aqui para com eventos, com alguns designers brasileiros, novos e mais antigos, e ela também funciona como um filtro, né. Ela já faz essa curadoria que tu falou, e faz esse filtro, e a gente fica mais fácil para a gente, para os escritórios aqui, escolher algum produto para colocar no nosso projeto aqui na LCL, porque já fez um filtro de vários designs que tem, de vários produtos, e a gente chega aqui e escolhe mais fácil. Valoriza o nosso projeto, né. Ter uma loja como a LCL Design, a gente tem que agradecer. Nós arquitetos aqui temos que agradecer muito, porque se não tivesse a LCL, talvez nossos projetos não tivessem sido tão valorizados, né, não tivesse sendo tão valorizado. A gente tem que só agradecer. E também conhecer os designers por aqui, né, É, isso eu acho muito legal é, também, que às através da vezes, LCL. eles trazem muitas novidades para nós, do que está acontecendo, que às vezes a gente não sabe, né. Então é bem legal isso, poder saber que aqui a gente encontra tanta gente nova, talentosa, chegando com tantas ideias incríveis. E conhecer de fato, né, porque É. tem vários talks que são promovidos aqui, que trazem os designers para conversar com os profissionais, onde muita coisa se descobre nesses bate-papos, né. Cíntia, pra ti qual a importância, dessa curadoria aqui na região sul? A gente teve a experiência de ir em algumas fábricas com a LCL, né, então a gente conheceu os designers, né, das peças que eles vendem aqui e também o processo de fabricação. Então para a gente vender o produto para o cliente ficou mais fácil, né, daí a gente conhece a história da peça, como que ela foi criada, então realmente aquele sofá é aquilo que a loja está vendendo, porque a gente foi lá na fábrica e viu pessoalmente. E agora a gente está se encaminhando para um momento que
eu gosto muito do podcast, que é ouvir histórias, né? Como jornalista, eu gosto muito de aprender com vocês. Nem sempre a gente consegue estar aqui num bate-papo descontraído, ouvindo vocês. E eu sei que muitos de vocês, todos, devem ter alguma história interessante junto com a LCL, alguma coisa que quer compartilhar. E eu queria começar pela Bea. Teve algo na tua carreira, ao longo da tua trajetória, que marcou? O que marcou na minha vida profissional com a LCL foi meu primeiro projeto. Isso eu nem era sócia da Cintia ainda, eu e a Cintia estamos juntas há 13 anos, mas o primeiro projeto da minha vida eu fui na LCL, que nem era aqui neste endereço, era em outro endereço. E quem me atendeu naquele momento é a vendedora que nos atende até hoje. Então, isso são 17 anos, 17 anos construindo tudo isso, né? É todo uma caminhada junto com a LCL. Então, assim, a minha primeira, meu primeiro momento foi um atendimento tão especial, né? Tão interessante, tão dinâmico, tão eficiente que estamos aí há 17 anos juntos, então é super marcante para mim. O primeiro projeto, É o então marcou primeiro, muito. imagina, E a muito, né. mesma pessoa A atendendo. mesma pessoa nos atende até hoje. Não é legal isso? Muito bom. Jamile, tens alguma história para compartilhar com a gente? Então, eu, na época da faculdade, estudava com a Flávia, né? E daí a gente via a Flávia sempre já trabalhando, já atuando, porque ela sempre foi muito dinâmica. E aí, às vezes, eu pensava, ai, parece que eu não. Ai, que eu nunca vou. Né, tipo assim, ai, tem um projeto, ir lá, levar, mas a Flávia sempre foi de abraçar, de trazer a gente para dentro da loja e sempre convidava a gente, ainda que nós não tivéssemos muitos projetos no iniciozinho da profissão, mas ela estava sempre chamando a gente. Tinha vezes que a gente ficava até tarde, era os últimos a sair devia dar uma canseira no pessoal da loja, mas era um momento que a gente tinha para entender, para estudar. Então, eu acho que é muito importante essa oportunidade que a loja dá para quem está começando também, de mostrar os designs para eles entenderem e começar a ter uma cultura a respeito disso. E até a própria loja fazendo isso, ele acaba nivelando por cima, os concorrentes também se puxam, os clientes ficam mais com um olhar mais apurado, isso todo mundo ganha, né. Tocasse num ponto muito interessante, né, que a LCL ela tem essa veia, eu vejo assim, ela é precursora do design, e ela muitas vezes apresenta para o profissional, para o jovem profissional, possibilita ele a entender do design, a saber quais são as possibilidades, os novos talentos, que a loja investe muito, né, em trazer coisa nova, né. Teve, há uns anos atrás, a campanha Um Novo Olhar, então trouxe uma diversidade, um design mais masculino, um outro bem minimalista, o outro bem colorido, e essa pluralidade do nosso design. E eu queria saber também do Eduardo e da Cintia, assim, como que é para vocês, esse momento e ter a LCL aqui, se isso teve alguma história diferente, algo que marcou vocês também? Então, história não, mas assim, a convivência com a LCL eu tenho não sei quanto tempo eu tenho de convivência com a LCL, mas sempre foi, a LCL é igual o design, né, a gente falou que não aparece e é perfeito. Às vezes não aparece e o cliente não sente que ela está por trás, mas eles estão fazendo um trabalho perfeito por trás. A gente vem aqui, explica o projeto, traz o cliente vem aqui, se sente bem, eh, após isso ele volta, a gente vai continuar com o projeto dele, levar a LCL, ela uma história, ela leva os produtos até lá, eu digo assim: "Ó, eu preciso disso, disso, daquilo". Ela leva, enche o caminhão, leva, chega lá, a gente olha, pronto, isso tá bom, isso não tá, vamos levar, volta, traz outra coisa, aqui não deu, então eles ajudam nisso, e isso facilita para nós, né, esse levar, olha, vê se tá bom, não tá, tá ok, arruma, volta, deixa tudo perfeito, o cliente vê, ok, tá perfeito. Depois de tudo isso, né, o cliente só vai olhar, tá perfeito e a LCL cumpriu o que ela tem que fazer, né, que é a venda e nos tratar bem também, além do cliente, que eles já tratam muito bem, mas nos tratam bem também, né. Um cuidado do início ao fim com o projeto.
Cíntia, por fim, alguma história para compartilhar com a gente ou algo que marcou? História não, mas, como ele falou ali, além do atendimento, também a resolução de problemas, que é excelente e faz a gente retornar feliz que se a gente, né, precisar, eles vão estar ali nos ajudando, nos apoiando. E eu acho que o que me marcou nesse tempo realmente foi essas visitas às fábricas, que a gente já foi em algumas, e e foi muito bom para acrescentar mesmo nosso conhecimento sobre o design e como que os produtos são fabricados, que às vezes a gente não tem a mínima noção, né. E já se encaminhando para o final, algo que eu quero, assim, ouvir de cada um de vocês, a gente tá muito nos bastidores, né, eu ouço vocês às vezes, pouco, alguns mais, outros menos, mas eu gosto de ouvir as histórias por trás, né, os bastidores, trazendo um pouquinho de aprendizado. Começando pela Jamile, algo que um aprendizado teu, assim, da carreira, que marcou a tua carreira, na profissão, são anos já caminhando. Qual foi o maior aprendizado da tua carreira? Então, a gente aprende muito aqui com as meninas, né, porque quando a gente inicia na profissão, tem muito ainda o que aprender. E acho que tem que ser humilde para a gente se saber que elas estão aqui, elas são especialistas. Então, assim, quem começa na profissão, é legal a gente sempre vir na loja, olhar as coisas, entender qual é a melhor as melhores peças para os clientes e fazer toda uma curadoria. E só então a gente chama o cliente para a gente conseguir apresentar da melhor forma. Aqui na loja, elas apresentam, todos os produtos para a gente de uma forma facilitada. A gente, como profissional, tem várias frentes de estudo, né, e nem sempre a gente entende tudo de móveis, tudo de vidro, tudo de pedra. É um mundo muito rico para a gente, né, conhecer de tudo. E aí, a gente tendo a loja como apoio, na qual a gente traz o nosso profissional e a gente sabe que aqui a gente tem o respaldo de que quando a gente não souber exatamente qual material, a loja vai estar nos apoiando com isso, traz uma segurança para nós como profissional, que é muito importante. O cliente se sente seguro em saber que o pessoal aqui vai estar passando uma informação correta e a gente também se sente segura, porque a gente sabe que se tiver qualquer coisa que a gente precisar, eles têm essas informações e vão passar de uma forma que a gente vai conseguir conduzir com o nosso cliente de uma forma excelente. Então eu sinto que essa sintonia com a loja, essa parceria é recíproca e é muito importante para o resultado final dos projetos. Muito bom. E Bea, pra ti, assim, nesses anos todos de carreira, qual foi o teu maior aprendizado até aqui? Eu tenho certeza do meu maior aprendizado, que é lidar com o ser humano. Eu acho incrível, assim, o quanto a gente consegue aprender convivendo com tantos clientes, com personalidades tão diferentes, com jeitos diferentes, né. Então, ser conhecedor do que o cliente sonha realmente, é do que ele está interessado, né, como é que eu vou explicar melhor isso? Mas, assim, entendê-lo como humano que vai viver dentro de um ambiente. Então eu acho isso de uma profundeza até, porque realmente é algo que é desafiador diariamente. É um pouco de psicologia também, Nossa, totalmente, na verdade. totalmente Muito. psicologia, E isso não se mas aprende na faculdade. é. Muitas Não se coisas, aprende né. na faculdade, né, mas eu acho tão gostoso isso, né, porque a partir do momento que, chega um cliente novo, tu tens um processo de conhecê-lo muito, e aí quando ele vem pela segunda vez já é tão mais fácil, que já sabe como ele é, tu já sabe o que que ele quer, tu já sabe o que que ele espera, né, então isso é bacana, eu gosto dessa parte E bastante. ter, né, Bea, a escuta ativa. Nossa, muito, muito. Saber o que a pessoa está sonhando, o que realmente ela está sonhando para o seu ambiente, né, não é viajar, querer fazer o projeto lindo, não. O que que a pessoa espera de você, né, então eu acho isso fantástico, assim, cada cliente é uma descoberta, isso é muito legal. Cada cliente é único, cada projeto é É único, às vezes ele único. vem pelo visual que viu lá no Isso. Instagram, Ah, sim, sem mas a dúvida. experiência é totalmente diferente, as demandas são outras, né, o Sim, movimento da casa é outro, né, Cíntia? exatamente. Nem sempre o que tá ali no Instagram é porque a gente quis daquele jeito, né.
nas fotos. Às vezes é a tradução daquilo que o cliente nos pediu. Nem em todos os projetos a gente se orgulha, em alguns nem tanto, mas nós, pelo menos, tentamos sempre nos aproximar ao máximo do desejo do cliente, né. Cíntia, continuando contigo, então, sobre essa questão do aprendizado, qual foi o aprendizado que te marcou na carreira até aqui? Eu acho que é aprender a ter paciência, porque eu sou bem imediatista, né. Então já quero que o cliente aprove na primeira, com o processo, né, da obra, de resolução dos problemas. Então eu acho que isso foi o que eu mais aprendi e ainda aprendo, né, a ter a paciência. Eduardo, para ti. Para mim, o maior aprendizado foi fazer a minha casa, porque daí eu me coloquei no lugar Seu do lugar. do cliente, e aí eu vi que tem as angústias, tem tem várias coisas por trás, assim, que a gente tem que se colocar. E aí, ao longo do tempo, tu também vai aprendendo a ouvir, a sentir. Às vezes eles não conseguem transmitir o que, como a Bea falou, eles na primeira conversa, assim, eles não conseguem transmitir tudo, né. Então depois, quando tu vai conhecendo um pouco mais, não precisa nem falar, que a gente já sabe o que eles querem, né. Tem clientes do escritório que já estou na terceiro projeto, não precisa mais falar quase Isso. nada, né, já sei o que estão, então eu aprendi, assim, a sentir um pouco também, além de ouvir os clientes, né. Isso que você falou, né, do projeto quando você fez para ti, é algo que o que que tu aprendeu disso? Porque é algo muito, específico, né, se colocar no lugar do outro. É, Talvez possa ouvir mais o cliente nesse sentido, talvez aqui ele tem razão, talvez aqui não faz sentido. Enfim, é uma disruptura mesmo, é né. isso mesmo. Eu sempre me coloco no lugar, deles, né, depois que eu fiz a minha casa, porque lá eu vi, onde pode dar errado, o que eu tinha de angústia, o que eu tinha de, enfim, eu sempre me coloco, principalmente depois que eu construí a minha casa, que eu fiz o projeto da minha casa e que eu construí a casa, mudou muita coisa, assim, porque antes era mais superficial as coisas para mim, e depois disso eu vejo que eu estou fazendo, não é só casa, né, é um lar, a pessoa vai aproveitar, dali pode atrapalhar a rotina dela, né, se não for muito bem feito. Então tem que pensar bem, quando vai projetar tem que pensar. Pessoal, estamos finalizando o nosso podcast. Já queria agradecer muito a presença de vocês, a participação, e queria que vocês se despedissem, deixando o arroba de vocês, que a gente vai colocar aqui também na edição, para que as pessoas que estejam, né, assistindo, nos ouvindo, e caso não acompanhem o trabalho de vocês, possam acessar lá e conhecer um pouquinho melhor o trabalho de vocês, começando pela Bea. Sim, nosso trabalho está no Instagram, Vértice Arquitetura, e tem muitos projetos lindos lá para vocês conhecerem, e coloridos, Vértice né, Cintia? Arquitetura e Interiores. Arquitetura e interiores. Obrigada, Bea. Jamile? O nosso escritório é Grafite 03, tá? @grafite03 arquitetura. Fica bom, trabalhamos mais com projetos autorais dentro do nosso Instagram e espero vê-los lá. Obrigada, Eduardo. Sim. Meu escritório é Eduardo Bittencourt Arquitetura, @Eduardo Bittencourt Arquitetura. Lá no Instagram vão encontrar, projetos autorais também, né, só nossos, e visitem para ver o que tem de bom lá, e o que gosta e o que não gosta, né. Obrigada. E a Cíntia, Obrigada. da Vértice, né. Juntas. Gente, muito obrigada, então, mais uma vez, pela participação de vocês e para você que acompanhou o nosso podcast até aqui. Esse foi o primeiro episódio de uma temporada de 5 episódios, junto com a LCL Design, onde nós vamos ouvir nesse bate-papo 15 escritórios aqui da região sul do estado, nesse nosso set de gravação, que por acaso é aqui na LCL, nesse showroom maravilhoso, com design nacional, com mais de 3.000 metros quadrados, e uma loja com uma experiência de mais de quase, aliás, 40 anos. Então, para você que nos acompanha aqui e pode seguir também a LCL, @lcl.design, e o Casaela, que vocês já conhecem, @Casaela Oficial. Até o próximo episódio.